Gabriel Dorro, com 10 anos de atuação na cardiologia, escolheu a medicina pela curiosidade em compreender o funcionamento do corpo humano. Dedica sua prática a um cuidado ético, técnico e centrado no paciente. Entre os desafios da rotina, destaca a constante atualização científica e a responsabilidade de tomar decisões seguras e precisas para cada caso, sempre com compromisso com a saúde cardiovascular. Doutor Gabriel, seja mais uma vez bem-vindo aqui no Consulta, doutor. Muito obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer estar aqui. E olha só, né, a importância do nosso bate-papo de hoje. Estamos em fevereiro, que ainda assim é um mês bastante quente, principalmente aqui em São Paulo, que vivemos sucessivas ondas de calor, cada vez mais extensas e também intensas. De que forma as altas temperaturas interferem na saúde do nosso coração? Toda vez que a gente está exposto a uma temperatura aumentada, o nosso organismo ele tem que perder calor para manter a temperatura interna padrão. E nessa tentativa de perder calor, ele acaba direcionando mais sangue para a periferia. Tanto é que a gente fica mais vermelhinho. E isso sobrecarrega o coração de certa medida e faz com que se perca mais sais e água. E aí que vem um dos pontos fundamentais, que é manter a hidratação nesses períodos de maior temperatura, de maior calor. Queria saber, todo mundo sofre da mesma forma ou temos pessoas que estão mais suscetíveis aos efeitos das altas temperaturas e outras menos? Isso tem a ver, por exemplo, com idade, com comorbidade? Isso tem a ver com idade. Idosos, extremos de idade, eles acabam sofrendo mais. Pessoas que têm algumas condições de saúde, como aqueles, por exemplo, que têm obesidade, acaba sofrendo mais com as altas temperaturas. Aquelas pessoas que têm algum distúrbio de controle interno de água, como, por exemplo, aqueles que têm doença renal, têm que ter um cuidado maior, uma atenção mais redobrada no que diz respeito a hidratação e controle de temperatura. Olha só, gente, que importante, que necessário. Tem um estudo que pontuou que os homens desenvolvem as doenças cardiovasculares 10 anos antes que as mulheres. O que justifica essa diferença? E é fato ou é boato? Muito interessante isso, né? Deixa eu até me posicionar aqui, porque esse assunto é um pouco amplo. Tá. É verdade, existe essa documentação científica e ela é predominantemente até a menopausa. Então, até a menopausa, o homem sofre mais de doença cardiovascular. Passada a menopausa, acaba mudando a regra do jogo. Como se os hormônios femininos protegessem as mulheres. Essa é uma das teorias. Teorias? Teorias. Tá. Uma das teorias é essa, que o hormônio feminino é, de certa forma, protetor ao sistema cardiovascular. Ou você pode enxergar de uma outra forma. O hormônio masculino, ele é de certa forma agressivo ao sistema cardiovascular. Perfeito. Existem outros detalhes comportamentais, inclusive de passar ao médico. Porque bem ou mal, mulher costuma ir mais ao médico do que o homem pelo fato da ginecologia. E a ginecologista acaba sempre examinando a paciente e Fazendo pedindo ali alguns exames de check-up. O homem ele é mais turrão, ele só vai ao médico se ele tem sintoma e isso pode ser perigoso. A partir dos 35 anos de idade é que os riscos com relação às doenças cardiovasculares começam a ficar mais eminentes. Temos isso também como marco. Sim, isso é verdade. 35 anos. Na verdade, pensando em doença cardiovascular, a gente pensa muito em infarto. E quando a gente pensa em infarto, a gente pensa em placa de gordura que se forma dentro dos vasos. Como se fosse uma pia que você vai entupir ela em algum momento. Quanto mais tempo esse vaso ele fica exposto a substâncias tóxicas, a excesso de gordura, a tabagismo, a hipertensão, dentre outros fatores de risco, mais se forma a placa de gordura. E isso leva tempo. Tem um estudo muito interessante que eles pegam jovens na casa de 15 até no máximo 30 anos de idade que morreram por outros motivos e analisa as artérias do coração. E eles começam a ver que ali já começa a se formar a placa de gordura, ou seja, a doença começou, mas ela ainda não ficou madura. Ela vai ficar madura lá na casa dos 30, 40, 50 anos de idade. E por isso que a gente bate na tecla da prevenção. Prevenção de verdade começa cedo, começa na pediatria. Olha só,
Aí eu te pergunto, né? Porque muitas pessoas, eu imagino que isso, quem está nos assistindo vai se identificar, acabam indo num cardiologista quando precisam fazer algum procedimento cirúrgico. E aí, então, entra como os exames, o eletrocardiograma e a avaliação do cardiologista para definir se aquele paciente pode ou não pode fazer o procedimento. É verdade isso, né? Isso é verdade, é dia a dia do cardiologista. Eu sempre falo que a avaliação pré-operatória é uma grande oportunidade de um check-up. E aí você pode ver se o paciente está bem alinhado no que diz respeito aos fatores de risco e não só se limitar ao colega cirurgião, se a cirurgia vai ser mais tranquila ou ela vai ser mais arriscada, né? A cartinha do risco cirúrgico, que as pessoas chamam de liberação do cardiologista. Então, o momento da avaliação pré-operatória é um momento muito importante, porque pode ser a oportunidade de se diagnosticar alguma coisa que não esteja dentro dos conformes. E que às vezes não dá sintoma, Dani, porque às vezes o paciente pode ter hipertensão e simplesmente não sabe, tem um colesterol aumentado que não dá sintoma algum, diabetes, dentre outros problemas de saúde. E aí, então, eu aproveito para te perguntar, quando é o momento ideal de eu buscar um cardiologista e começar esse acompanhamento? Você disse que é na pediatria, a gente estava apontando aqui que as doenças cardiovasculares, elas começam a se construírem, a se fortalecerem no nosso corpo a partir dos 35 anos de idade. E quando que, de fato, que eu preciso começar esse rastreio? Olha, segundo as recomendações das principais diretrizes nacionais e internacionais, acima dos 30 anos de idade. Acima dos 30 anos? 30 anos de idade, fez aniversário, tem que ir lá dar a mão e cumprimentar o cardiologista. E por que você trouxe da pediatria, né? Quais são as doenças e condições que podem acometer os nossos pequenos? Por quê? Nós estamos vivendo uma pandemia de obesidade. E obesidade tem muita relação com comportamento, principalmente na infância. Se essa criança cresce no meio em que a dieta errada é o certo, que a inatividade física, o excesso de telas, o sedentarismo é a regra, isso vai gerar obesidade e vai gerar todos os problemas que vêm junto, que aparecem mais na vida adulta. Por isso que eu falo, pediatria é um momento de divisão de água. Se você endireita a rota quando criança, você tem mais chance de chegar na rota certa quando adulto. Além da obesidade, quais outros fatores são determinantes para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares? Colesterol, algo que vem sendo até hoje negligenciado. Hipertensão. Tabagismo. Doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, doença inflamatória intestinal. Diabetes. E aí vem uma questão mais comportamental. Dieta inadequada, isso impacta, e sedentarismo. Esses são os principais. O cardiologista me informou que tenho 3 válvulas bicúspides. Tenho 34 anos e gostaria de saber se isso pode me causar problemas no futuro. Ele orientou repetir os exames a cada 2 anos. O meu problema é considerado sério? Não, não é sério. O que é uma válvula bicúspide? Só para a gente estar todo mundo na mesma tecla. Cúspide é o folheto, né? O nome técnico que a gente dá. É uma válvula que tem 2 folhetos. Tem que ver nesse caso se é a válvula mitral, se é a válvula aórtica. Eu imagino que seja a válvula aórtica, que existe uma doença genética relativamente comum, que é válvula aórtica bicúspide, que em vez de ter 3 folhetos, ela tem 2. E com o passar do tempo, ela é mais propensa a gerar um problema chamado estenose de válvula aórtica, entupimento da válvula aórtica. Não necessariamente todo mundo que tem estenose, que tem válvula bicúspide, vai evoluir precocemente. Por isso que tem que acompanhar com o cardiologista, acompanhar os sintomas e a progressão ou não dessa lesão. Então é importante ela seguir essa orientação de a cada 2 anos ela fazer esse acompanhamento. Exato. Fora isso, mais alguma consideração que ela precise ter? Tomar cuidado com a prática de exercício físico, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Praticar exercício físico pode ser, inclusive, benéfico?
O exercício físico, a princípio, ele não vai proteger essa válvula. Tá. Existem 3 graduações que a gente dá. Se ela tem um entupimento leve, moderado ou grave. Isso muda um pouco na orientação com relação ao exercício físico. Bacana. Não é contraindicação, mas se ela tiver, não me parece ser o caso, uma estenose grave, talvez tenha que se avaliar mais de perto e colocar algumas limitações com relação ao exercício físico competitivo, tá? Eu tô falando do competitivo, Tá. do extremo, do Alta pesado. performance. Caminhadinha, fazer musculação, cardio leve, tá mais do que liberada. A não ser que você tenha sintoma, aí muda toda a conversa. Aham. Se tiver tendo dor no peito, falta de ar ou desmaiando, aí eu acho melhor não. É sempre importante andar alinhado com a alimentação ideal, anti-inflamatória, certo? Sim, perfeito. Todo mundo que tem um problema, ainda que não seja, por exemplo, a válvula, ela não é tão ligada à alimentação. Mas você já tem um problema no coração. Você quer ter um segundo tipo de problema no coração? Não vai ser legal. E a dieta é fundamental. É fundamental. Uma dieta com diminuição de gorduras saturadas, aumento de fibras, de plantas, com o aporte de proteína necessário, pode fazer a diferença na vida da pessoa. Queria aproveitar agora para falar sobre os casos de mal súbito, que a gente tem acompanhado diversas notícias nos noticiários. E, inclusive, a gente teve o caso do influenciador, certo? O Henrique Maderite, de 50 anos, que sofreu um infarto fulminante recente, né? E aí eu queria entender, porque a impressão que a gente tem enquanto pessoas que consomem notícias, que estão ali nas redes sociais, é que esses casos parecem ter aumentado, né? Tanto os casos em pessoas mais velhas, né? 50 anos já não é tão velha, mas a gente também tem acompanhado em pessoas de 30, 20 e poucos anos. Ao que se deve isso? Bom, os infartos sempre existiram. Existe Tá. uma questão midiática que dá um pouco mais de notoriedade, mas existe uma questão comportamental da sociedade, principalmente no que diz respeito à dieta, a negligenciar alguns fatores de risco tradicional, como, por exemplo, o colesterol. E isso pode ser o pressuposto para que se tenha aumentado o número de infartos em pessoas jovens. E isso assusta, né? Sempre assusta ver alguém mais novo ter um infarto e acabar indo a óbito. Os infartos em pessoas mais jovens, eles vêm a cometer mais mulheres ou homens? Os dois. O homem um pouquinho mais do que a mulher, por questões que a gente já falou Dos hormônios. dos hormônios, de passar mais em consulta, de hábitos comportamentais. O homem às vezes se cuida menos do que a mulher. A mulher é um pouco mais vaidosa até, às vezes ela acaba se cuidando um pouco mais do que o homem. O homem às vezes é um pouco mais negligente consigo mesmo. Por falar nesse lado mais midiático da notícia, eu queria trazer aqui, porque assim que a gente teve, né, o boom de informações com relação ao óbito do influenciador, muito se falou sobre o sinal de Franck. A gente vai trazer aqui essa imagem agora para a gente entender com o doutor se ele se faz presente, se ele é de fato considerado um indicativo do nosso corpo de que sofremos uma doença cardiovascular ou não. Eu vou pedir para a nossa produção colocar agora na tela para a gente vir a identificar. Olha só, muito se falou quando teve a divulgação do óbito dele que ele possuía esse sinal na orelha, que seria como se fosse uma dobrinha, né, um risco que a gente está ali visualizando, que foi colocado ali na imagem em círculo, né, nesse círculo vermelho. O que é o sinal de Franck? Ele é de fato um indicativo? Ele pode vir a ajudar no diagnóstico de alguma doença cardiovascular? Sim, Dani. É uma marca que a gente tem na orelha, uma prega lobular transversal, esse é o nome técnico. Tá. E ela está muito associada com doença coronariana. Doença coronariana é placa de gordura nas artérias do coração. É aquilo que dá infarto. Tá. Tem só que tomar cuidado que existe 2 considerações com relação a isso. Não é todo mundo que tem o sinal de Franck que tem doença no coração, então esse não seria um exame único, exclusivo. Tem sinal de Franck, tem no coração. Não tem, tô livre. Não é bem assim, ele tem uma porcentagem maior
E às vezes pessoas muito velhas acabam também tendo, o que não torna tão preciso esse sinal, mas é um indicativo. Se você tem sinal de Frank na sua orelha, você deu uma olhadinha no espelho, se você não está em dia com as consultas com o cardiologista, eu sugiro que você vá enquanto é tempo. Muito bacana e importante esse apontamento. Quais são os sintomas desse acúmulo de gordura que é clássico da doença coronariana, arterial coronariana? Dani, excelente pergunta. A placa de gordura ela começa pequenininha e ela vai até fechar. O grande problema é que até quase no final, com obstruções intermediárias ali de 50% do lumen total do vaso, às vezes a pessoa não sente nada. Você só conseguiria extremamente silenciosa. detectar isso em exames. Então, não tem como, um sintoma que precede alguns anos o infarto. Não temos como ver isso. Isso seria com o exame. E aí, quando entope, aí você tem os sintomas que podem sugerir alguma coisa do coração, como dor no peito, falta de ar, suar frio, dor na mandíbula, nos braços e os sintomas clássicos. Aproveito para te questionar quais são os exames que são necessários. Perfeito. Para que a gente faça ali, esteja bem atento à saúde do nosso coração. Tá certo. Isso varia um pouco de idade para idade e da história pessoal. Uma pessoa jovem, uma pessoa mais velha, com um grande histórico familiar que fuma e faz um monte de coisa errada, talvez você haja um pouco diferente. Mas dificilmente se fugirá de uma bioquímica de exames de sangue completo. Tá. De um exame físico, clássico, né? hemograma. Ver colesterol total, frações de colesterol. Tem um exame que é pouco pedido, que também guarda uma grande correlação com o infarto, que é a lipoproteína A, que é um colesterol mais chatinho, geneticamente determinado, não é por safadeza alimentar, característica genética da pessoa. Avaliação de inflamação pode ajudar nos exames de sangue, como a proteína C reativa. Quanto maior a proteína C reativa, a PCR, mais risco cardiovascular. E a gente pode detectar também placas de gordura através de exames, como, por exemplo, ultrassom de carótida, ultrassom de aorta abdominal. Dependendo da placa, você consegue ver até na radiografia de tórax. Algumas placas você precisaria de algum exame mais sofisticado, como um score de caos coronariano ou uma angiotomografia das artérias do coração. E aí, se você, como médico, né, a gente como médico, visualiza a placa de gordura, a gente entende que a doença já começou. Já deram o start, já apertaram o botão do play. E a gente precisa ser um pouco mais agressivo no tratamento desse paciente para controlar muito bem os fatores de risco. Como assim? Você está com o colesterol aumentado? Vamos baixar esse colesterol. Você está com a pressão aumentada? Vamos baixar. Esse diabetes aqui, vamos trazer para a normalidade. Esse sobrepeso, essa obesidade, vamos bater firme em cima disso daqui e vamos diminuir essa circunferência abdominal, esse IMC. Tenho 60 anos e colesterol LDL alto, porém meu HDL é muito bom. Sou resistente ao uso de estatinas. Quais seriam as alternativas para o controle do colesterol, considerando que já sigo dieta adequada? Muito obrigada pela sua participação. E aí, doutor? Que pergunta maravilhosa. Vamos lá, então. Vamos explicar pra gente essa química toda. Primeira coisa, a estatina ela pode dar efeito colateral, não é tão feio quanto se dizem. E algumas pessoas são realmente resistentes e os principais sintomas são musculares, dor muscular. A ideia é tentar voltar para ver se existe uma relação de causalidade com aquele sintoma relacionado à estatina, porque às vezes você tem dor muscular por outro motivo e não vai ter mais depois quando você voltar a tomar. Tentar diminuir dose, trocar classe. Mas vamos supor que essa pessoa que mandou anônima seja resistente à estatina. Esquece, já tentou de tudo, não dá certo. A dieta por si só, dependendo dos níveis de LDL colesterol, não é suficiente para manter em níveis seguros. Isso é um primeiro passo. Por quê? Muito desse colesterol é genético, é produção do próprio organismo, não é erro alimentar. Então, às vezes, essa pessoa, só a dieta não dá conta. Existem outras classes de remédio, como, por exemplo, o ezetimiba,
que é um remédio que atua mais no intestino e não deixa absorver o colesterol. Chegou no mercado do Brasil ano passado também o ácido bempedóico, que é uma medicação que não dá sintoma muscular. Existem as medicações injetáveis mais potentes, o Evolucumab com aplicação quinzenal, e existe a inclisiran, que é uma medicação interessante pela posologia. É uma injeção que se aplica a cada 6 meses. Isso para adesão medicamentosa é sensacional, porque você não precisa tomar remédio. Você vai lá no consultório, pum, você vai lá em qualquer lugar, pum. Aí só pensa nisso daqui a 6 meses. Exato, você esquece, não precisa fazer na farmácia, comprar, tomar, e você já está protegido durante 6 meses. Doutor, quais sintomas durante exercícios físicos exigem interrupção imediata e avaliação médica? Pergunta interessante, né? Gilberto, vamos lá. Se você está fazendo exercício físico e sente uma dor torácica súbita, persistente, se você começa a suar frio, ter náuseas associadas, pode ser um infarto, então é melhor separar e ir ao pronto-socorro. Mas pode se manifestar de outra forma e existem outras doenças, além do infarto, que pode ser muito grave. E aí chama minha atenção, falta de ar. Percebeu que está ficando muito cansado, teu desempenho atlético caiu de uma forma absurda e não tem nenhuma explicação? Opa, pode ser alguma coisa do coração, do pulmão. Batedeira, sentiu muita batedeira enquanto está fazendo um exercício físico, frequência cardíaca que sobe e não baixa mais, tá estranho, vai ao médico porque pode ser alguma arritmia. E último sinal, sintoma é desmaiar, cair duro. Você está correndo, de repente, pum, caiu duro, desmaiou. Isso não é legal e precisa de ser avaliado. Que importante, que necessário. Tem uma dor que é muito clássica quando a gente pratica atividade física, que é aquela no pé da barriga, que traz também aquela sensação de, nossa, será que eu devo parar, devo continuar? Será que eu estou respirando de uma forma errada? Que dor é essa, doutor? Essa é uma dor muitas vezes relacionada ao músculo respiratório, ao diafragma. Essa não é uma dor que assusta, não é uma dor que remete a doenças graves. Tá. E assim, se tiver muito desconfortável, talvez seja melhor você parar, até por questão de conforto, não por questão de risco de passar mal e ter algum problema clínico maior. Meu esposo teve um infarto há 2 anos. Ele realizou cateterismo e angioplastia, mas até hoje sente ali uma dor no peito. Ele relata que a dor aparece principalmente quando faz algum esforço. Isso é normal? Sentir dor com tanta frequência? Sueli, não é normal. Tá. O que precisa ver com seu marido é: será que existe algum outro entupimento que está gerando sintoma? Porque ele já tem a doença estabelecida, tanto é que ele precisou colocar um stent. Tá. Mas a circulação do coração é como se fosse árvores. Então, às vezes, você desentupiu um ramo aqui, mas o outro ramo pode estar entupido e isso provocaria sintomas. Existem outras coisas. Não tem nada entupido mais, já fez uma reavaliação recente, não tem nada que justifique. Pode ser alguma coisa no que diz respeito à doença microvascular, que é como se fosse dos microvasinhos do coração. Mas eu pensaria, como primeira hipótese, se ele tem alguma outra obstrução ou se esse stent realmente permanece aberto. Porque uma das coisas que pode acontecer depois de colocar o stent é o stent fechar, que é o que a gente chama de estenose de stent, fechamento, entupimento do stent. Então o caso do seu marido precisa ser avaliado com muito cuidado e muito rigor. Boa tarde, tive 2 picos de pressão arterial, 20/10 e 20/11 na mesma semana. Desculpa, tá, Ivanice? Só relendo para a gente trazer a informação certa para o doutor. O cardiologista já me receitou medicação sem solicitar um mapa. Isso é correto ou seria necessário realizar um mapa antes? Meus exames estão normais, tenho 62 anos. Vamos lá, doutor. Ivanice, eu não vou te falar com toda a precisão porque eu não a examinei, mas me parece estar correto. Por quê? Para a gente dar o diagnóstico de hipertensão, uma só medida
não dá tanta segurança. Mas aqui ela já falou que foram 2 picos. 2 picos. Então não é algo que aconteceu isoladamente em um dia, porque aconteceu logo depois. E são valores bem altos. Isso eu lembro que era 20 por 11. 20 por 10 e 20 por 11. 20 por 10, 20 por 11. Então, muito provavelmente, você é hipertensa e talvez não saiba. Hipertensão, em alguns exames, a gente não vai fazer o diagnóstico. Muitas vezes é o diagnóstico clínico, de examinar o paciente, colocar o esfígamo e medir a pressão. Fazer um mapa antes disso, eu não sei se seria a melhor estratégia, porque está tão escrachado, 2 medidas muito altas. Eu acho que ele me parece fez certo. Eu tomaria a medicação, voltaria no cardiologista, faria o acompanhamento. Se depois ele quiser pedir um mapa para se certificar de que a pressão realmente está controlada com os medicamentos atuais, faz sentido. Quem tem o átrio esquerdo dilatado, 43 milímetros, corre o risco de infarto? Jorge, o átrio esquerdo, ele se dilata por alguma outra coisa. Ele é consequência de alguma coisa que está acontecendo com você. Um dos principais mecanismos para dilatar o átrio esquerdo é a hipertensão arterial. Então, se você é hipertenso, você tem um risco aumentado de infarto pela hipertensão, não pelo átrio esquerdo aumentado. Mas ele pode aumentar por algum problema de válvula. Não sei se você tem uma estenose, uma insuficiência mitral, uma estenose de válvula aórtica, uma insuficiência de válvula aórtica. Isso pode aumentar o átrio esquerdo. Para responder a sua pergunta, precisa de uma avaliação mais global e de mais dado. O átrio esquerdo, por si só, ele está muito relacionado com arritmia, não com infarto. E a principal arritmia que ele está relacionado chama-se fibrilação atrial. Eu teria medo de fibrilação atrial porque a fibrilação atrial, além de gerar um desconforto, sintomas cardíacos, uma diminuição da capacidade física, ela pode gerar AVC. Tomo beta-bloqueador desde 2009 e meu cardiologista diz que não posso interromper, pois meu coração dispara. Isso significa que terei que tomar o remédio pelo resto da minha vida? Faço Holter e ecocardiograma a cada 2 anos. Aparecida, se o seu cardiologista sugere que é para você manter, eu acho que ele deve estar correto. Ainda mais que você refere que o seu coração dispara. Coração disparar me faz pensar em arritmia. E o beta-bloqueador é uma das medicações que controlam a arritmia. Então, se você tem essa arritmia que melhora com o beta-bloqueador, para mim, me faz sentido continuá-lo. Que o pod, né, o cigarro eletrônico, ele surgiu como uma alternativa mais saudável para os fumantes. E aí eu queria o seu olhar com relação aos riscos cardiovasculares, né? De que forma que esses cigarros eletrônicos interferem na saúde do coração. O cigarro eletrônico, ele vem com essa premissa falsa de segurança, mas na verdade ele pode causar doenças pulmonares e doenças cardíacas principalmente. No pulmão ele pode gerar inflamação e lesão do parênquima, do tecido pulmonar. Na parte cardiovascular, ele pode fazer lesão dos vasos sanguíneos, comprometendo mais uma vez o processo de aterosclerose, de formação de placa de gordura, de infarto, de angina, de obstrução das artérias do coração. Trocar o dia pela noite prejudica o coração. Quero a sua avaliação com relação a essa notícia. De que forma isso interfere na saúde do coração? Dani, a medicina negligenciou o sono por décadas e hoje a gente está valorizando o sono, entendendo que ele é um passo fundamental tanto para a qualidade de vida como também para a quantidade de vida. É lógico que nem todo o estudo está fechado e existem muitas dúvidas ainda. No que refere em especial ao coração, nós sabemos que noites mal dormidas estão associadas a fibrilação atrial, que é uma arritmia que promove o desgaste do coração e um risco de AVC, a insuficiência cardíaca, a hipertensão e ao infarto agudo do miocárdio. Você sabe que foi até publicado agora no começo de janeiro, numa das principais revistas científicas internacionais chamada Nature, um estudo que pegou milhares de pacientes que fizeram polissonografia, que é o exame do sono, e com auxílio da inteligência artificial e acompanhamento,
viu que distúrbios do sono estão relacionados com mais de 130 condições de saúde. Olha Dentre isso. elas, mortalidade, infarto, insuficiência cardíaca, arritmia, doença renal crônica, demência, Parkinson e até alguns tipos de câncer, como câncer de próstata. Então, dormir bem é uma prerrogativa de se viver bem e viver mais. E não é luxo. E a gente fala de que noite de sono, de quantas horas? Esse número varia de pessoa para pessoa, Tá. mas é difícil a pessoa fugir de 7 a 9 horas de sono. Com uma noite bem dormida, é tolerável acordar até uma vez para urinar. Acordou mais de uma vez para urinar, sinal amarelo, pode ter alguma coisa acontecendo, como hipertensão, doença de próstata, diabetes, insuficiência cardíaca. Tá. E um outro marco de que o sono foi eficaz, de qualidade, é não ter sono durante o Ao dia. longo do dia. Esse é um grande marcador de que se dormiu bem à noite. Doutor, gostaria demais de agradecer sua presença e participação aqui mais uma vez. Muito obrigada. Espero que você aí do outro lado da telinha também tenha aproveitado e gostado dessa nossa consulta. E aproveito para deixar os contatos do Dr. Gabriel Dorro, cardiologista. dr.gabriel Dorro, da forma como está aparecendo aqui na tela.